Cara, olha isso. Oi pessoal, é de madrugada, eu tô aqui gravando o vídeo e hoje a gente vai falar sobre o rato canguru. Mas o rato canguru não é um roedor qualquer. Caramba, o rato canguru. Caramba, eu amava esse bichinho, mano. Eu tava assistindo um documentário que é A Vida do Nosso Planeta, e aí eu vi esses carinhas dando tremenda de umas acrobacias e eu pensei, mano, eu vou gravar um vídeo falando sobre eles. E porque eu lembrei que a primeira vez que eu li sobre o rato canguru, eu ainda era criança, né? Eu lia muitas enciclopédias quando criança e uma dessas enciclopédias tinha uma que eu gostava muito, né? Que era uma seção que falava sobre esses carinhas, que eram ratinhos minúsculos. Caraca, é grande. A cobrinha que é pequena, eu acho. Pequenininhos, né? Eram ratinhos que poderiam passar a vida inteira sem beber um gole de água, né? Sem uma gota de água. E eu achei algo muito interessante na época, né? Era uma criança muito curiosa. Como que é possível um ser vivo passar a vida inteira sem beber um único gole de água? Você já ouviu falar do rato canguru? Esse bichinho específico, ele pode passar a vida toda dele sem beber um gole de água. Sério? É. Com o tempo, eu fui pesquisando, né? Cresci um pouquinho mais, eu consegui ter acesso à internet, pesquisar. E teve uma época que eu fiquei fissurado nesses carinhas, que eu fiquei fissurado nos ratos cangurus. Então vamos primeiro para a coisa mais básica, né? Por que eles são chamados de rato canguru? O nome rato canguru, né, já é bem autoexplicativo. Então eles ficam saltitando, né? Eles parecem cangurus realmente correndo. Esses carinhas, eles vivem ali na América do Norte. Então, nos desertos da América do Norte, eles saem de noite das suas toquinhas, eles passam uma parte do tempo nas toquinhas deles, e eles saem de noite, né, para caçar, entre aspas, né, mas para coletar sementes, né, para se alimentar. Com o tempo, né, eu descobri que o motivo de eles não precisarem, né, passar a vida inteira sem beber um gole de água, né, tipo, se necessário ele pode passar a vida inteira sem beber um gole de água. O motivo disso, né, não é que eles não precisem de água, né? Todo ser vivo ele vai sim precisar de água, mas ele possui um sistema metabólico extremamente eficiente para viver no deserto. Os rins também são altamente eficientes. A urina já é altamente processada, então ela é uma pasta mesmo, sabe? Porque o corpo dele vai extrair o máximo de água possível de tudo que ele comer, do metabolismo dele. Uma outra coisa interessante também é a respiração desses caras, porque eles respiram menos. E o sistema respiratório dele, esse ar, ele vai circulando como se fosse um sistema parecido com uma serpentina. O que acontece? Esse ar passa mais tempo circulando e ele, quando volta, quando ele sai, ele sofre um processo de condensação. Para quem não sabe o que é um processo de condensação, é quando sai do estado gasoso, né, para o estado líquido. Então tá que a pontinha do nariz deles, né, é geladinha, porque quando eles respiram, né, sai pequenas gotículazinhas de água, né? Então, o que acontece? Como eles vivem em tocas, né, a maior parte do tempo, então essas pequenas gotículazinhas de água acabam se prendendo, né, nas paredes das tocas. E isso reduz a temperatura dentro da toca. E se reduz a temperatura dentro da toca, ele perde menos água para o ambiente, em termos de transpiração, e também esquenta menos, né? Mantém a temperatura dele adequada dentro da toca. Uma outra coisa é que só vai sair, né, pela noite. Então ele só sai para caçar de noite, para se alimentar, né, de noite. E o motivo real de eu estar fazendo esse vídeo é porque no documentário, né, eles estavam fazendo acrobacias incríveis e eu nunca tinha visto antes, né, imagens tão bonitas de um animalzinho fazendo acrobacias tão bem feitas. Então eu fiquei curioso e eu fui pesquisar um pouco. Então o que acontece? Os ratos cangurus, eles têm sim essas orelhonas, mas não é só essas orelhonas, eles têm uns espaços grandes, né, dentro da caixa craniana deles, que eles funcionam como uma espécie de, entre aspas, um espaço oco grande dentro da caixa craniana dele, chamado de bula timpânica. Então esse negócio, esse espaço oco dentro da caixa craniana, funciona como uma câmara de eco. Então é quase como uma caverna, sabe? Quando você coloca um pequeno ruído numa caverna, e esse pequeno ruído ele sai reverberando. Então esses caras têm capacidade de ouvir 90 vezes mais que o humano comum.
e o que é extremamente impressionante. Então, essa audição gigantesca de noite aumenta drasticamente suas taxas de sobrevivência. Isso porque na calada da noite, né, várias cobras de emboscada, elas ficam no deserto simplesmente paradas, esperando um ratinho, um roedor, né, para ela dar o bote e pegar, né, ela dá o bote e matar esse roedor. Ela pode ficar semanas sem comida. Só esperando para dar o bote. Reações em frações de segundos. Versus paciência incrível. Caramba. Mano. Então, no silêncio total, na calada da noite, os ataques, né, de serpentes, eles são muito eficientes em roedores. Mas os ratos cangurus, em específico, a cada 4 ataques de serpentes, eles conseguem sobreviver a 3 ataques. Ou seja, é uma vantagem gigantesca. Então, não somente por causa do sistema auditivo, mas também por causa da capacidade de reflexo deles. Porque esse sistema auditivo também tem que ver que as pernas deles são extremamente eficientes para eles saltarem. Então, eles conseguem dar pulos de até 3 metros e irem para trás até 9 metros, né, de distância. Então, para um bichinho aí que mede de 10 a 15 centímetros, né, desconsiderando a cauda, porque a cauda às vezes chega a ser 2 vezes o tamanho dele, em termos proporcionais, isso é absurdo. Afinal, saltar 3 metros de altura e pular a 9 metros de distância é muita coisa. Então, não somente esse reflexo, porque quando ele pula, ele está no ar. Então, a serpente ela pode muito bem fazer um pequeno movimento para capturar ele no ar. E aí vem uma coisa que é extremamente impressionante, que a cauda dele, por ser às vezes até 2 vezes o tamanho do próprio corpo, ela vai ter, obviamente, várias funções, né? Mas nessas situações em específico, a cauda ela vai servir como um eixo de equilíbrio. Então essa cauda no ar vai estabilizar a direção. Se movimentando faz com que ele dite no ar ainda a direção que ele vai seguir. Ou seja, ele consegue no ar se mover, se desviar do ataque da serpente. No ar. Ele tá voando no ar se desviando, cara. É muito louco. Um bote de uma cobra é rápido, cara. Realmente é algo muito impressionante. Espero que vocês tenham gostado. Segue aí, até uma próxima, dá like, rumo aí a 200 inscritos. Olha isso. Cara, tipo, antes dela coisa ele já, ó. Cara, olha isso.